Olá, somos a Cuidas, a health tech que oferece uma equipe de saúde na palma da mão de seus colaboradores. Telemedicina e atendimento presencial, um olhar constante e próximo para a saúde física e mental, orientação de saúde pelo chat, acompanhamento proativo e contínuo. Cuidas, atenção primária e tecnologia, tudo o que a sua empresa precisa. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do RH Summit, a mais um conteúdo. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Jéssica Martins, eu sou a âncora e curadora desse evento há 5 anos, agora nessa edição de 2021, e hoje eu tenho o prazer de conversar com o André Iorio. André, seja muito bem-vindo, obrigada pelo seu tempo, pelo seu conteúdo, por estar aqui com a gente. Vou pedir, por gentileza, antes da gente começar a introduzir aqui o nosso papo, que você, por favor, se apresente, conte um pouquinho dos seus projetos e da sua história. Muito obrigado, Jéssica, pelo espaço. Super feliz de estar aqui com vocês hoje no RH Summit. A maioria deve estar na dúvida do porquê esse nome, o Andrea, deve estar esperando o Andrea, mas é que eu sou italiano, eu moro há 9 anos aqui no Brasil. Eu vim aqui a trabalhar no Groupon, fui gerente comercial por um tempo e depois eu estive 5 anos à Tinder, o aplicativo de relacionamento. E eu fiz dele o aplicativo que mais faturou no App Store do Brasil desde 2017 e do país, o Brasil, o número 2 do mundo para o aplicativo. E depois eu tive também a passagem como Chief Digital Officer na L'Oréal e hoje sou palestrante, escritor sobre transformação digital e liderança e de fato trabalho muito próximo dos RHs e dos times de treinamento e desenvolvimento dentro das organizações para mudar o mindset dos colaboradores e desenvolver novas competências e habilidades neles no meio da transformação digital. E isso um pouco sobre mim, Jéssica. Bom, André, obrigada. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre como que o RH ele pode apoiar as empresas na transformação digital de uma forma ágil, né? E antes disso, André, a gente trouxe uma visão bem legal aí sobre como que o RH precisa primeiro se transformar, olhar para o seu próprio desenvolvimento, para depois ele protagonizar essa transformação aí para a empresa como um todo, né? Então, eu queria que, para a gente dar uma contextualizada, você pudesse trazer para a gente um pouco da tua visão sobre o RH digital, né? E como que ele pode, então, protagonizar aí esse processo de transformação. Pois é, Jéssica. Eu noto como o RH, diferente de qualquer outra área na organização, tem um duplo papel no que, digamos, se refere à implementação agile, a uma transformação agile. Diferente do TI, por exemplo, que obviamente é muito focado na implementação do processo dentro da sua área, o RH, além de impulsioná-lo dentro do RH, precisa ser o promotor da transformação para fora. E é por isso que quando falamos de transformação agile para o RH, para mim falamos de duas coisas. Falamos de RH para o agile, então do papel do RH para o resto da organização se transformar, e do agile para o RH, ou seja, das metodologias ágeis aplicadas dentro do RH que mudam o papel que o RH tem, mudam sua forma de trabalhar e inclusive fazem com que as novas ferramentas digitais possam agilizar ainda mais, digamos, as práticas, os processos dentro do RH. E quando a gente olha para esse duplo papel, a consequência é que é mais difícil de implementá-lo dentro do RH do que em qualquer outra área da empresa. E às vezes existe até uma desconexão. Relatório da Gartner recente, com 253 líderes de RH, reporta que apenas 27% deles estão dizendo de fato, fazer uma transformação agile dentro do RH, mesmo que 78% digam que eles têm planos de fazer. Então, a gente vê que existe uma grande vontade de se transformar para o RH, de transformar o seu papel para esse duplo papel, mas existe também, porém, uma falta, primeiro, de entendimento de como fazer.
E segundo, de dificuldade de ganhar relevância no meio de uma transformação agile que muitas vezes é considerada simplesmente fazer parte da área de TI. E o RH vem depois. Pelo contrário, a transformação agile começa na área de RH e por isso que é tão importante. Então, para mim, para ela protagonizar um pouco a transformação agile, é muito importante que o RH entenda que, primeiro, o papel dela é muito importante, segundo, que o papel é duplo, e terceiro, que nós não podemos terceirizar a responsabilidade da transformação agile para a área de TI, mas que sim, tudo começa de nós, e que mesmo que existe uma certa dificuldade, a gente precisa destrinchar, e inclusive o papo de hoje pode ser muito a respeito disso, precisamos destrinchar quais são os passos e os planos de ação que a gente precisa em cada uma das duas categorias. Porque só assim o RH consegue primeiro se transformar por dentro para poder fazer a transformação acontecer para fora. Andréia, o tema central do Summit esse ano, ele fala bastante sobre a importância do profissional de RH e das áreas de RH elas retornarem à base, tá? O que é diferente de ser básico. E muita gente acaba colocando o ágil numa perspectiva de tendência, né? E menos sobre algo que tem sido base para gerar a transformação do RH, né? Então, a gente pode colocar lá como uma tendência, algo distante do meu mundo, que eu ainda tenho que fazer muitas coisas para conseguir chegar lá, ou a gente pode virar esse mindset, assumir o protagonismo dessa transformação e colocar o ágil como base, é uma perspectiva também. E aí eu pergunto para você, qual, na tua visão, é o melhor momento para o RH falar do ágil dentro do RH? Existem níveis de maturidade, a qualquer momento a gente pode fazer isso? Tem que ter relação com a estratégia da empresa ou não? Independente de qualquer coisa, o ágil ele tem que fazer parte do RH, na tua visão? Na minha visão, Jéssica, ele tem que fazer parte. Porque independente dos níveis de maturidade da empresa, a gente não pode priorizar o agile ou menos a partir da nossa situação interna. Mas a gente precisa priorizá-lo, e não tem nenhuma alternativa de não fazê-lo, devido às condições externas do mercado. E então, muitas vezes a gente acha que o RH tem um impacto apenas dentro da organização, mas a verdade é que o RH é cada vez mais moldado por tendências que fazem com que o negócio precise de um renovado papel do RH em, primeiro, fortalecer e transformar seus talentos. Segundo, alavancar os resultados de negócio através, de fato, uma reestruturação de times, para poder fazer com que o Agile aconteça, mas não só a execução de projetos, mas também o processo de tomada de decisão. Então a gente nota, o RH é cada vez mais próxima do negócio na ponta, e, consequentemente, se a gente disser, eu ainda sou uma empresa tradicional, então não preciso que o meu RH se transforme segundo a metodologia Agile, é uma crença errada, porque o mercado está se transformando, está pedindo RHs que sejam assim. O mercado até de trabalho, com geração Z e novas gerações, de fato, pedindo novas formas de recrutamento, novos planos de treinamento e desenvolvimento dentro da empresa, novas prioridades na hora da contratação e do desenvolvimento de seu perfil. Então, é o contexto externo que pede essa transformação e não só o contexto interno. E quando a gente olha só para dentro, corremos o risco de cair nesta crença errada de dizer, olha, estou num mercado muito tradicional ainda, as vendas são feitas por telefone, do que adianta eu me transformar? Mas isso faz com que, quando a mudança acontecer para fora, aí a gente já está atrasado. Então a gente não pode correr, tem um custo de oportunidade da gente ficar parado e não se transformar, que é grande demais, e a gente vai sofrer as consequências. Então, eu acho que sim, a transformação agile do RH faz parte da base, mesmo não sendo o básico. Muito bem. Como que as empresas, na tua visão, que estão nos assistindo hoje, né, entendendo a importância do ágil, inclusive a gente tem outros conteúdos que falam disso, elas podem fazer esse movimento com responsabilidade. Aí, quando eu digo responsabilidade, tem algo que eu sempre tenho dito, Andréia, que é a gente conseguir, até as transformações que a gente vai fazer, as habilidades que a gente vai desenvolver, tem que depender do cenário, da cultura, do contexto, da velocidade, e outras coisas que a gente tem que avaliar para ter responsabilidade na hora de desenvolver. O que você recomenda para quem está nos ouvindo
para trazer isso de uma maneira segura, né? Vamos dizer assim. Muito bom, Jéssica. De fato, quando a gente olha para uma estratégia agile aplicada à empresa como um todo, do qual o RH, obviamente, é o principal pilar e ponto de partida, porém a gente tem que, pelo menos, considerar 4 pilares principais de uma estratégia agile bem-sucedida. 2 dos quais, inclusive, eu acho que são fundamentais e eles são mais responsabilidade do RH do que qualquer outra área. Quais são essas 4 pilares? Primeiro, tecnologia. Que tecnologia a gente usa para essa transformação agile? Segundo, processos. Quais processos a gente desenha também? E qual metodologias a gente usa dentro do agile? Tem um monte delas. Mas os terceiro e quarto pontos são muito importantes também. E talvez só os mais importantes. É a estrutura, né, de governança, né, de reporting que a gente faz, né, de times, que a gente faz para times mais horizontais, a implementação dos famosos squads e assim por diante. E o quarto e último, e talvez mais importante, são as pessoas. Então, como que a gente transforma as pessoas para incorporar em suas competências e habilidades as fundamentas de uma metodologia agile, que é fundamentalmente uma maior tolerância ao erro, é fundamentalmente uma maior rapidez na execução e prototipação de experimentos, que é uma maior rapidez na tomada de decisão, o maior uso de dados, uma maior colaboração e assim por diante. E estrutura organizacional e de governança e pessoas, de novo, são os 2 elementos dos 4 das principais estratégias de Agile, que para mim são fortíssima responsabilidade do RH. E muitas vezes, inclusive, as grandes transformações Agile fracassam porque foco demais é colocado em tecnologia e processo e se esquece do resto. Então, a gente pensa, vamos contratar as melhores tecnologias, melhor CRM, melhores ferramentas, HR Tech, para poder, né, comunicarmos com os colaboradores. Ao mesmo tempo, vamos criar esses processos claros para poder, né, acelerar o processo de tomada de decisão. E as pessoas? Elas, de fato, não entram num contexto, né, de transformação de mindset e, consequentemente, abordam uma transformação agile quase como uma ameaça, em vez do que um benefício para elas. Se a gente não começar pelas pessoas, a gente corre o risco de fracassar. Um outro ponto que eu queria que você comentasse dentro disso, André, é que você até falou lá no começo, né, que o RH, de modo geral, ele acaba tendo uma dificuldade maior em trazer o ágil para dentro da sua estrutura, né, de gente. Você acha que isso tem um pouco a ver com a maneira como a gente pensa sobre as coisas? Porque não adianta também falar assim, poxa, vamos seguir a lógica, né, do que a gente está falando aqui. O mercado, ele está exigindo, logo eu tenho que trazer isso como uma questão base do RH. A empresa está exigindo isso da gente, está fazendo esse movimento. A cultura me permite. Eu já fui treinado e treinada em todas as metodologias e tecnologias que eu vou usar e os processos que eu vou seguir. Mas eu acho que ainda assim tem o desafio da quebra de paradigmas que nós, profissionais de RH, a gente vem construindo ao longo dos anos de história, né? O que você pode dizer sobre isso, né, sobre a maneira como a RH pensa as coisas atualmente, né, quem veio aí de muitos anos de RH, e como quebrar, né, essas barreiras para a gente conseguir definitivamente assumir o ágil e viver, né, com o agile no sangue, né? E não só seguindo as metodologias e os rituais. É muito desafiador, Jéssica, e eu concordo. A verdade é que o ser humano, diante de qualquer transformação, mudança, costuma se apegar a seus sucessos do passado. E a mesma coisa acontece diante de uma transformação agile para o RH. A gente pensa, se tudo funcionou até agora, por que eu deveria mudar? Afinal, nós criamos processos, rotinas, burocracias, muitas vezes, para proteger justamente esse sucesso do passado, e eles nos fazem cair num fenômeno que a gente chama de dependência da trajetória, que diz que nós tomamos decisões sobre o futuro baseado em sucesso do passado. Se a gente não se desprende desses padrões e não começa a olhar as coisas de perspectivas diferentes e fazendo perguntas diferentes. O que eu quero dizer? Uma das grandes perguntas que, obviamente, nós sempre fazemos nos negócios e nos RH é: o que eu vou fazer a mais, certo? O que eu vou introduzir de novo? Vamos sair do óbvio, porém, então, nos começar a perguntar o que eu deveria deixar de fazer? Ou
Se eu não estivesse no RH, o que eu esperaria do meu RH? E a gente se surpreende porque pensamos tanto com cabeça de RH, assim como qualquer outro time pensa com a cabeça de seu time, que quando a gente inverte os papéis, quase como se fosse um principiante numa nova área, quase como se você nunca tivesse pisado numa área de RH ou nunca tivesse trabalhado com isso, você se surpreende ao perceber coisas que normalmente você não enxerga porque está tão preso aos padrões do passado. De novo, vou falar de uma coisa não necessariamente vinculada ao Agile, mas, por exemplo, a área de recrutamento e seleção. A gente acredita muitas vezes que podemos atrair os melhores candidatos porque estamos dispostos a pagar melhor. E aí a gente se frustra. Porque muitas vezes, mesmo com as melhores propostas, os melhores candidatos não querem ir com a gente. Por quê? Porque a gente esbarra numa crença tradicional de que isso é a prioridade de um colaborador, mas a cada vez mais a geração Z toma decisões baseadas em cultura de empresa, em oportunidade de crescimento, em sustentabilidade ética da empresa e assim por diante. E aí, a gente pode decidir, ou nos mudamos também nosso pensamento como reação diante das mudanças externas, ou a gente se apega ao passado e abre mão dos melhores candidatos, assim como abre mão dessa agilidade, que ela é fundamental por um motivo muito simples, que uma das grandes características do mundo digital é que é um mundo em tempo real, onde tudo acontece em tempo real. O mundo analógico, antes do digital, tolerava tempos mais demorados. Tudo demorava mais. Você implementar um novo projeto, você lançar um novo produto, você contratar uma pessoa ou você implementar uma transformação organizacional. Agora, não tem mais tempo para isso. Se a gente continua usando as práticas que a gente herdou do mundo analógico para poder fazer uma reestruturação de nossa organização, nós vamos perder muitas pessoas no meio porque elas vão ficar frustradas diante de algo que demora muito, que é pouco claro e ficam desengajadas. Então, o Agile é fundamental porque é um mundo onde nós, seres humanos, criamos novas expectativas a cada vez que o mundo melhora, que a tecnologia melhora e que novas práticas surgem, significa que as do passado ficam obsoletas. E essa nova perspectiva de você pensar de forma diferente, de você se colocar no lugar daquele candidato que nasceu já conectado digitalmente e prioriza outras coisas a respeito do que um salário mensal, aí a gente começa a mover os primeiros passos numa transformação que, de novo, é agile, mas é uma transformação cultural e de mindset também. O que a gente está dizendo aqui, né, que para você começar a movimentar e a protagonizar a transformação, né, para o Agile dentro da tua empresa, é importante que você, como RH, passe por esse processo primeiro. Eu acho que qualquer outra coisa, né, a gente fala bastante disso aqui no Summit também, que a gente vai testar para uma outra área, é bem importante a gente passar por aquilo primeiro, para dar exemplo, para ter passado por aquele processo e conseguir falar melhor sobre ele, né, na prática e não só na teoria, que é uma coisa que, infelizmente, a área de RH ainda faz muito, né, Andréia? Então, o primeiro ponto é a gente entender sobre isso, viver o Agile, se transformar como uma área ágil, e então a gente vai levar isso para a empresa, né? E em experimentação, né, André? Né? Para demorar 3 anos para se transformar numa área Agile, para depois você conseguir passar isso para frente, né? E aí depois que a gente vive e passa isso adiante, a lógica é a mesma, né? A maneira como a gente vai introduzir o ágil dentro das outras áreas é a mesma lógica que você trouxe aí para o RH? Obviamente, cada área tem seu grau de maturidade e grau de abertura ao Agile. Obviamente, numa área de TI, você consegue implementá-lo mais facilmente do que numa área comercial, ou enfim, cada área tem o seu grau de maturidade. Mas os desafios que a gente enfrenta são os mesmos. Ou seja, precisamos começar com o mindset, enquanto a gente transforma também a estrutura, processos e estratégias. E uma das coisas que é muito importante também nos ressaltar aqui é que nós precisamos sempre começar pequeno e ver o que funciona para cada contexto. O que eu quero dizer? A maioria das transformações Agile de 180 graus de organizações, então, onde você logo de cara, de forma ambiciosa, quer transformar
a organização como um todo, elas fracassam. Por quê? Porque é muito difícil você saber de primeira exatamente qual o formato do Agile que você precisa adaptar para a tua organização. Ainda mais porque, de novo, como comentei, tem diferenças entre os times. Então, óbvio que a metodologia é uma base, mas não pode ser o nosso teto, não pode ser o que nos limita, que nós precisamos copiar e colar entre áreas. Então, quando eu digo começar pequeno, eu quero dizer, por que em vez de você já implementar toda uma nova metodologia, por exemplo, de Scrum, né, que enfim, onde você tem essas reuniões, onde você planeja sprint, que são a cada 2 semanas, enfim, uma série de coisas. Em vez de fazer isso numa organização tradicional, por que você não começa mudando o formato de reuniões, daquelas reuniões de 1 hora, para uma reunião de 15 minutos, que segue realmente um pouco da metodologia Scrum, que revisa os projetos em andamento? Em vez de você mudar tudo de uma vez, comece pelas pequenas partes e note o que funciona você escala, o que não funciona você tira e adapta. E isso num processo constante de iteração e erro para adaptar a tua cultura, para adaptar a tua empresa, porque, de novo, o que funciona num contexto diferente não necessariamente se aplica a você, assim como o que não funciona, o que funcionava no passado, não necessariamente se aplica ao presente. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, comece pequeno, teste e aprenda, que inclusive faz parte da metodologia do Mindset Agile, Test and Learn, né? Então, a gente precisa usar ele para poder efetuar a transformação nas outras áreas. Muito bom, Andréia. Para a gente encerrar, eu queria que você comentasse algo que veio na minha cabeça aqui enquanto você falava, que é o desafio de escalar o ágil numa empresa que tem muita gente, né? Porque uma coisa é você conseguir testar e praticar no dia a dia, né, as questões relacionadas ao ágil, para uma empresa de 5, 10, 15 pessoas, 50, 200 talvez, né? Mas quando a gente está falando de uma empresa de 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, 50 mil pessoas, não sei se você já viu isso acontecendo alguma vez, mas o que você recomenda para conseguir levar o ágil para dentro de uma organização robusta como essa? Para mim, Jéssica, o que é muito importante a gente entender é que qualquer tipo de transformação de mindset, de comportamento, ela não passa por um processo de ensino formal. O que eu quero dizer? Uma das grandes abordagens que a gente tem em grandes organizações é dizer, para eu transformar, eu preciso, né? Então, consequentemente, treinar todo mundo sobre o que Agile é e fazer com que eles comecem a adotar. A verdade é que a gente mandar alguém fazer algo, ou a gente treinar de forma tradicional, né? Ensino tradicional, explicando conceitos, não leva necessariamente à mudança. E o grande problema em grandes organizações é também que este sistema não funciona porque não é escalável com tantas pessoas. Imagine os custos e a demora de você treinar todos os colaboradores sobre isso e ainda esperar que isso seja incorporado no dia a dia. Óbvio que um treinamento é importante, mas a grande diferença nasce do contexto que você cria dentro da organização, em suas áreas, em suas sub-áreas, em seus times, tudo inclusive passando pela liderança, pois é responsável disso que eu vou falar, através da criação de um contexto externo que favoreça a mudança agile. O que eu quero dizer? Pense num foguete. Mudança comportamental funciona igual um foguete, ou seja, quando a gente joga um foguete no espaço, a gente quer duas coisas: minimizar atrito e maximizar o combustível, para que ele vá mais longe. Para mudar comportamento e fazer uma transformação cultural na empresa, a gente quer a mesma coisa. Primeiro, minimizar atrito, ou seja, para que as pessoas adotem as metodologias Agile, precisamos fazer com que elas sejam mais fáceis e intuitivas possíveis, e não seguir novos processos complexos pelo qual a pessoa já desiste quando vê a nova forma de você ter que preparar uma reunião. Convenhamos, ela não vai fazer. Então a gente precisa adaptar isso e reduzir o atrito de tudo que está no meio entre a nossa zona de conforto e o que não está na zona de conforto, que a gente pode traduzir em zona de desconforto. Por isso que a gente não gosta de ir lá, né? Então o atrito no meio precisa estar minimizado. Em vez de mais processos, menos processos.
Em vez do que mais burocracia, menos burocracia, e assim por diante. E o segundo grande aspecto, precisamos maximizar o combustível. O que isso significa? É identificar o motivo pelo qual nos estamos transformando e fazê-lo claro para todo mundo. Porque se a gente vai e implementa uma metodologia agile dizendo que o estamos fazendo porque a competição está fazendo mesmo, ou porque alguém nos mandou a fazer, um palestrante, um guru, um treinador, um consultor, qual a motivação das pessoas se transformarem? Elas vão dizer, caramba, isso vai até prejudicar meus resultados de curto prazo porque eu estou mudando o que já está me trazendo retorno e vai, consequentemente, resistir. Então, o que a gente precisa é maximizar esse combustível, é dar um propósito à transformação agile, atrelá-la a algo verdadeiramente importante. É em termos de maximizar a satisfação do cliente e transformar a vida dele, é em termos de transformar nossas vidas, é o quê? Atrelado ao quê? Se a gente não explicar o porquê a gente está fazendo, aí a gente não tem o combustível necessário para essa transformação. Então, acho que a gente precisa unir essas duas pontas para que uma transformação aconteça. Sem elas, não tem chance, não vai acontecer. Muito bom, Andréia, muito obrigada aí pelo seu tempo, né? Vou pedir para você deixar, por favor, os seus contatos, quem quiser te acionar, quiser falar contigo, continuar esse papo, como que as pessoas te encontram. E se você quiser deixar uma mensagem final também, para quem está aqui nos ouvindo no Summit, fica à vontade. Obrigado, Jéssica, pelo espaço e pela oportunidade de estar aqui. Para quem gostaria de continuar acompanhando meus conteúdos, eu escrevo muito no LinkedIn, onde podem me achar, Andrea Iorio. Eu também tenho um podcast onde expresso minhas reflexões, meus pensamentos, que chama Metanoia Lab, para quem tiver interesse também. E eu publiquei 2 livros, um dos quais está aqui, que é 6 competências para surfar na transformação digital. Pela editora Planeta, está disponível em todas as livrarias, online e offline. E só um recado final sobre um pouco o momento que a gente está vivendo. Uma das coisas que eu fiquei buscando como respostas a essa incerteza que a gente está vivendo, eu explorei um pouco das leis da física, né, dos elementos, e uma das quais me inspirou a entender o que a gente precisa fazer hoje em dia, que é a segunda lei de Newton, que diz que para cada ação é necessária uma reação correspondente proporcional. O que isso quer dizer? A intensidade da crise é fortíssima, e o que ela está precisando de cada um de nós é uma transformação interna de como nos relacionamos com o mundo, com os negócios, com nossos times, correspondente e proporcional. E que te faça todo dia perguntar, eu estou mudando na rapidez que o mundo está mudando? Ou na rapidez que o meu cliente está mudando? Ou na rapidez que meus colaboradores estão mudando? Porque se a resposta for não, é só fazer a matemática, é inevitável que nos iremos ficar a cada vez mais para trás. Então, que seja um momento de mudança, de transformação, a partir, infelizmente, deste momento difícil que estamos passando, mas que nos dá a oportunidade de refletir muito e tomarmos as ações para transformarmos. Então, é com isso que eu queria deixar vocês, Jéssica, e agradecer de novo pelo espaço em mais este RH Summit. Imagina, André, eu que agradeço a sua participação. E, pessoal, obrigado por estar conosco mais uma vez aqui nesse conteúdo. Eu também estou nas redes sociais, no LinkedIn como Jéssica Martins, no Instagram como @Jéssica Martins, _RH_. Espero vê-los lá também. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.